Olá, meu irmão, minha irmã, seja bem-vindo e bem-vinda a mais uma Palavra Viva. Tenho certeza que essa palavra de Deus vai tocar no seu coração. Mas antes de tudo, se você não é inscrito, inscreva-se no canal e clique no sininho para receber notificações quando eu postar um novo vídeo. Agora, vamos à palavra de Deus. E gente, uma coisa antes de começar essa live, e faz parte do tema da live. Hoje fala, Deus opera de acordo com a sua fé, e hoje é o dia de uma mudança radical na sua vida. Então, gente, deixa eu falar uma coisa para vocês, dentro da palavra de hoje. Muitas pessoas, gente, que estão lá no grupo do WhatsApp, principalmente do WhatsApp, o pessoal do Telegram já tem mais algum tempo, não é tão frenético como está o WhatsApp lá, não. Então, gente, uma coisa que eu ia falar para você. É um conselho, gente. Sabe por quê? Porque vocês são livres. Todos são livres. Todos são livres. Todos fazem o que querem. E uma coisa linda na Nova Aliança é isso. Nós somos livres. Nós fazemos escolhas. Só que escolhas geram consequências. Então, meu irmão, minha irmã, eu, Vinícius, a minha mudança de vida radical, e é um tema da live, essa mudança radical, uma das coisas que não está nem escrito aqui do que eu vou falar para vocês, foi eu renunciar tudo que não é da Nova Aliança, gente. Uma das mudanças radicais na minha vida, e que eu tenho vivido algo sobrenatural na minha vida, quando eu renunciei tudo que não é da Nova Aliança. É renunciar. A pobreza é da Nova Aliança? Eu renunciei. A doença, a doença faz parte da Nova Aliança? Eu renunciei. Tudo que faz parte. Mas uma coisa que eu falei lá, gente, é tudo que é da velha aliança. Eu renunciei. Então eu vejo algumas coisas, gente, que eu prefiro não falar, porque quem revela a verdade não é o Vinícius, é o Espírito Santo. O Vinícius, eu tô aqui, gente, para falar para vocês a minha experiência, meu testemunho e o que eu aprendi. Só que eu vejo, gente, pessoas que continuam com a mentalidade da velha aliança. Eu estou falando, gente, porque eu observo os grupos. Então, pessoas que estão querendo viver a nova aliança, mas não desgrudam da velha. Gente, eu já falei, odre velho não cabe vinho novo. Ambos o odre vai romper e vai se perder o vinho. Isso está na palavra, gente. Então, se você, meu irmão, minha irmã, é uma coisa que eu aconselho a você. Dá uma olhada, gente, no que você ouve, nas pregações que você ouve. Primeiro você tem que conhecer a nova aliança, senão não adianta nada, senão você vai ficar com essa misturada para sempre. Assiste todas as lives da série Está Consumado. E, gente, pede para o Espírito Santo revelar a verdade. Ele que revela a verdade ao seu coração. Então, gente, seja seletivo aonde você... Quais pessoas que você tem seguido, quais pessoas que você tem ouvido, quais orações que você tem ouvido de vários pastores da internet aí, que é totalmente na velha aliança, totalmente aquela oração linda, com uma voz linda, com ambientes lindos, mas o conteúdo é da velha aliança, gente. Se você não escolher, não tem mudança. Ou você vive na nova ou na velha. Se você pegar pegar a nova e pegar pedacinhos da velha, você está na velha. O odre é velho. O vinho vai entrar no odre e vai romper o odre, e você vai perder tanto a mensagem da nova aliança como você mesmo. A sua mente não vai conseguir absorver o ensinamento da nova aliança se você não renovar sua mente, meu irmão, minha irmã. Então, cuidado com as músicas que você ouve. Presta atenção na letra, gente. Você tem uma mudança de vida quando o Espírito Santo te convence. Então, meu irmão, minha irmã, toma cuidado, presta atenção. Peça para o Espírito Santo, antes de compartilhar, antes de ouvir, fala, Espírito Santo, isso aqui é verdade? Até o que eu falo, gente. O que o Vinícius falou. O que o Vinícius falou é verdade? Espírito Santo, ele vai revelar para você o que é verdade, gente. Então, meu irmão, minha irmã, cuidado. Eu sou muito seletivo e enjoado com isso. Eu não frequento templo, gente, que esteja na velha aliança.
Eu não ouço pregador que fale a velha aliança, e quem fala a nova aliança na internet hoje são pouquíssimas pessoas, tá? E eu, gente, eu sou seletivo. Isso mudou minha vida, gente. A minha forma de orar é totalmente dentro da nova aliança. Então, gente, a oração da nova aliança ela é simples. Então, seja seletivo. E uma coisa que pode mudar a sua vida aqui, que é uma mudança radical, é isso. Faça uma escolha, gente. Escolha para que lado você está. Somos todos filhos de Deus. Entendam isso. Mas para você viver uma vida abundante que Jesus morreu por você aqui, você tem que viver totalmente dentro da obra consumada da cruz. Senão, meu irmão, minha irmã, vai ser frustração em cima de frustração. O que eu vejo as pessoas pregando na internet, a pessoa prega, são pregações, orações, um monte de campanha de tudo que é jeito, gente. Campanha disso, campanha daquilo, campanha de quebrar muralha, campanha de abrir mar vermelho, campanha de restauração de casamento, é campanha daquilo. Aí você participa da campanha, não acontece nada, aí você fica triste, frustrado, aí você entra em outra campanha porque você acha que foi fraca, então vou entrar na outra. Eu não consegui abrir o mar vermelho, mas eu vou derrubar a muralha. Gente, misericórdia. Gente, quando eu vejo isso eu fico doido. Eu fico assim, meu Deus, cara. E, gente, o grande problema que há é que a culpa não são dos pregadores, é de quem tá lá. Sabe por quê? Porque vive em função daquilo, gente. Enquanto você não caminhar com as próprias pernas, dentro do evangelho, a tua vida não tem mudança. Tá bom, gente? Então, primeira coisa que eu queria falar no dia de hoje para você, não estava previsto do que na live, mas já é um conteúdo dentro do que eu vou falar. Hoje é o dia de uma mudança radical na tua vida. E um item que você tem que fazer é fazer uma escolha. Ou novo ou velho. Não tem como andar nos dois, gente. Gente, eu não consigo hoje ouvir uma oração quando a pessoa começa a orar. E gente, eu não julgo, sabe por que eu não julgo? Porque eu orei errado muito tempo na minha vida. Quando eu vejo, eu falo assim, Senhor, que essa pessoa que tem muitos seguidores tem uma revelação no teu espírito da verdade que me libertou. Entendeu, gente? Então, eu não julgo, eu não critico, eu não aponto. Eu peço a Deus para que aquela pessoa tenha revelação. Quer dizer que o Vinícius está 100% certo? Gente, ninguém está 100% certo. Sabe por quê? Uma coisa que eu ouvi uma vez de Joyce Meyer que ficou no meu coração. Quando nós chegar no céu, gente, ninguém vai estar 100% certo. Nem católico, nem evangélico de denominação X, Y, Z, H. Gente, nem todo mundo estará 100% certo. Nós temos que viver em comunhão com os outros, gente. Eu conheço católicos muito mais ungidos do que muito evangélico. Homens e mulheres de Deus. Gente, pessoas que eu já vi, presenciei milagres através de pregadores católicos. E tem muitos evangélicos excepcionais também. Então a gente não pode, julgar. Só que quando a pessoa está caminhando na velha aliança... Gente, eu não consigo, gente. Eu fico doido, eu fico, meu Deus... Senhor, não consigo. Eu não consigo ouvir, gente. E eu não falo nada porque não sou eu que vou convencer, bater boca de convencer o que é certo e o que é errado. Tá bom, gente? Agora, a passagem que eu queria partilhar com você hoje está em Jó. É uma das passagens. Então vamos falar de Jó. Ó, Jó na nova aliança? Jó na nova aliança, Abraão. Gente, não existe isso, gente. Sabe por quê, gente? Muitas pessoas acham que não tem que mais ler o Antigo Testamento. Nós temos que ler todo o Testamento. Toda a Bíblia é a palavra de Deus inspirada pelo Espírito Santo. O que nós não podemos é ler a palavra sobre os olhos da velha aliança. Então, quando você lê a palavra sobre os olhos da nova aliança, você vai ter um entendimento. Agora, porque o que acontece? Você pega partes da velha aliança, lá de trás da Bíblia que aconteceu, começa a profetizar coisa errada na sua vida. Então foi conveniente que a irmã colocou assim, Jó, gente, não existe isso. Você lê a palavra toda a palavra é importante, de Gênesis a Apocalipse. Mas você tem que estar sempre no teu coração que muitas coisas que Deus fez promessa lá no Velho Testamento, lá na Velha Aliança,
já se cumpriram com a cruz. Então você tem que estar sempre ligado nisso. Aí você começa a pedir coisas lá do Velho Testamento, você pega algumas passagens e começa a profetizar do Antigo Testamento, só que Jesus já morreu na cruz e já trouxe isso para você. Aí você está pedindo algo que já é teu. Você está entendendo, gente? Então por isso que você tem que ter essa percepção da palavra. E vamos falar em Jó então. Ele é da velha aliança, mas é um personagem importante, porque nós não vamos falar sobre a velha e nova aliança com relação a Jó. Nós vamos falar desse homem de fé. Então Jó 42:10 diz assim, ó, depois que Jó orou por seus amigos, o Senhor o tornou novamente próspero e lhe deu em dobro tudo o que tinha antes. Gente, essa passagem, quando eu estava no pleno deserto da minha vida, gente, eu estava muito triste, muito assim, naquela fase terrível que eu sei que muitos estão passando. Gente, sempre vinha o livro de Jó para eu ler. E, gente, uma coisa que eu aprendi com Jó: Deus opera na sua vida de acordo com a sua fé. A sua fé que move o sobrenatural. A sua fé que faz sua vida ser transformada. A sua fé que toma posse das coisas que Deus já te deu. A sua fé, do tamanho do grão de mostarda, pode tirar uma montanha do lugar e colocar em outra, como está na palavra. Então, meu irmão, minha irmã, Deus faz de acordo com a sua fé, de acordo com o que sua fé atrai para você, para a sua vida, de acordo com o que você acredita. Então, meu irmão, minha irmã, por que eu falei assim? Hoje é o dia de você ser transformado. Se você tiver a fé suficiente que será transformado hoje, você será transformado hoje. Existem muitas coisas que precisam mudar no nosso interior, meu irmão, minha irmã. Muitas. Se você fizer uma lista simples, você vai chegar à conclusão que muitas coisas precisam ser transformadas em você. Nós estamos em constante transformação. Muitas coisas começarão a acontecer na sua vida quando você começar a evoluir, ser transformado e chegar no processo final, ou seja, naquele projeto sonhado por Deus. Deus, ele sonha com você como um projeto dele, e ele tem um plano perfeito para glorificar o nome dele através de você. Mas para você viver isso, gente, você tem que estar pronto. Você tem que estar pronto para viver os sonhos de Deus. E uma das coisas é você escolher entre o velho ou o novo, gente. Quando você escolhe, quando você olha para a cruz, gente, e começa a viver a obra consumada da cruz, você começa a se apropriar de tudo que é teu. Você começa a ser conduzido pelo Espírito Santo. O Espírito Santo, que é o Espírito da verdade, o próprio Deus que habita em você, vai te revelar o que Deus quer que você faça, vai te revelar o que Deus vai fazer na sua vida, e é algo incrível. E Deus tem um projeto sonhado para você. Não é porque Deus criou você, gente, também, que tudo vai dar certo na tua vida. Existe todo um caminho que você precisa seguir para chegar à tão sonhada terra prometida. Tem um caminho. Gente, eu fiz vários vídeos sobre o deserto da terra prometida. São 502 vídeos já. Gente, o que acontece? Saiu da escravidão, chegou na terra prometida, existe o deserto. Não tem como pular da escravidão do Egito para a terra prometida diretamente. Mesma coisa, gente. Você sai na passagem de Jesus, quando ele chama os discípulos para irem para o outro lado. Ele entra no barco. Então, ou seja, para você chegar de uma margem a outra, você tinha que passar pelo mar. E naquele mar teria uma tempestade. Ele teria que superar a tempestade para chegar na outra margem. Outro vídeo que eu fiz, milagre ou transformação. A lagarta, para se transformar, a borboleta, ela tem que passar pelo processo do casulo. Então, meu irmão, minha irmã, tudo na vida é processo. E quando você entender que é processo que você tem que passar, a tua vida vai mudar radicalmente. Então, meu irmão, minha irmã, deixa eu te falar uma coisa. Então, como eu falei, para você ser transformado numa borboleta, a lagarta tem que passar pelo processo do casulo, senão não é transformada. Então, meu irmão, minha irmã, existe um processo para você chegar na terra prometida. Terra prometida sem deserto não tem.
Existem muitas coisas no nosso interior que nós vamos guardando com o tempo. Isso nosso interior é um depósito, gente. São manias e formas de pensar. Coisas que a gente traz lá da infância. E devido a muitas manias que você pode ter, você pode estar longe das pessoas corretas. Sabia, gente? Por causa da forma de você pensar e de agir, às vezes você não está perto de uma pessoa estratégica, de uma pessoa que vai abrir um caminho para você, que uma pessoa de Deus, que Deus já tem na sua vida, você não consegue se aproximar dessa pessoa por causa das suas manias, devido à tua forma de pensar. E essa forma de pensar se originou da sua criação ou por causa da religiosidade no teu coração. Isso formou uma incredulidade. Você pode ter perdido, meu irmão, minha irmã, grandes oportunidades na sua vida por causa da religiosidade e das suas manias e a forma de pensar. Existe também, gente, as suas emoções. As suas emoções hoje podem estar abaladas. E essas emoções abaladas te afastam das pessoas e de lugares estratégicos, gente, que serviriam como um degrau para o cumprimento do seu destino. Gente, eu aprendi muito isso. Quando você começa a ficar sensível ao Espírito Santo, e por isso eu vou voltar naquela escolha lá, gente, novo ou velho. Quando você confia verdadeiramente na obra consumada da cruz, o Espírito Santo ele vai te conduzindo para quem? Para pessoas estratégicas, para lugares estratégicos, onde Deus já reservou para você estar. E se você está sem essa sensibilidade do Espírito, gente, você vai de acordo com a tua emoção. Aí é só frustração. Então muitas coisas que serviriam como degrau para o cumprimento do teu propósito, você pode estar perdendo por causa das suas manias, da tua forma de pensar e porque você está estagnado na religiosidade. Existem, meu irmão, minha irmã, muitas pessoas que são formadas. Um exemplo. Gente, eu conheço assim de gente que tem mestrado, doutorado, tudo que é ado, especialização nisso e naquilo, e não consegue se manter em emprego. Sabe por quê? Por causa da personalidade difícil. Por causa que, às vezes, a pessoa ficou soberba, e nós vemos isso também até no meio cristão. Às vezes a pessoa lá é um pastor, ele cursa teologia lá no não sei aonde, no outro país, mestrado, cara lindo, porque ele buscou conhecimento, isso é lindo, maravilhoso. Só que às vezes isso influenciou na personalidade dessa pessoa, e ela se tornou uma pessoa soberba. E ela não consegue, as portas não se abrem devido à personalidade dessa pessoa. Gente, muitas empresas hoje, elas preferem pessoas boas do que bons currículos. Você sabia disso? Pessoas boas, pessoas que vão vestir a camisa da empresa, do que a pessoa ter um currículo vasto. Então, meu irmão, minha irmã, para você conseguir uma real mudança de vida que nós estamos falando hoje aqui, você vai precisar um dia, gente, eu espero que seja hoje, transformar algumas manias, transformar a sua forma de pensar e transformar as suas emoções. Você tem que transformar manias, você tem que renunciar essas manias que você pode ter, você tem que transformar a forma de pensar, que é a metanoia, e você tem que transformar suas emoções. E para isso, meu irmão, Vinícius, como é que eu vou fazer? É muita coisa para eu transformar. Por isso que existe um processo de transformação. Gente, quando nós aceitamos Jesus como nosso único Senhor e Salvador, quando nós começamos a conhecer a nova aliança, gente, o Espírito Santo começa a revelar a verdade sobre nós, ali você já está entrando num processo de transformação. O meu processo de transformação durou 2 anos praticamente. Sendo que, como eu falei, você sempre está sendo transformado. Mas daquele período pesado de deserto até eu ter uma comunhão profunda com Deus, foram 2 anos, gente. De procura, de leitura, de estudo da palavra, de oração, de jejum, de busca, de renúncia. É um processo, gente. É uma metanoia. Dentro desse processo de transformação, a sua mente vai renovando. Você vai abandonando algumas manias que você tem. E você transforma as suas emoções. Sabe por que você transforma essas emoções, gente? Lembra que eu sempre falo?
Pensamentos geram sentimentos que geram atitudes. Ou seja, as suas emoções são transformadas quando você muda a sua mente. Quando você, nesse processo de transformação, vai renovando a sua mente. Agora, meu irmão, minha irmã, antes de nos tornarmos qualquer coisa em qualquer área da nossa vida, a gente precisa ser transformado. Sabe o que acontece? Muitos de nós estão preocupados com as coisas ao nosso redor, gente, querendo que o mundo seja transformado. Muitas pessoas estão orando pela transformação do mundo, porém a gente esquece que a transformação vem através de cada um de nós individualmente. E é um processo de dentro para fora. Nós temos um mundo dentro de nós mesmos, meu irmão, minha irmã, que são nossas emoções que controlam absolutamente tudo. E nós esquecemos que quando estamos com as emoções totalmente abaladas, nós acabamos ferindo pessoas. Todas as vezes que observamos uma pessoa, gente, isso aqui é importante. Quando você observa alguém que fere outras pessoas, e você deve conhecer, nós sabemos que por trás disso existe uma pessoa já ferida. Essa pessoa que fere já é ferida. E nós não podemos julgar essa pessoa, porque nós não conhecemos o passado dela e as circunstâncias que ela está vivendo. Então, meu irmão, minha irmã, uma coisa importante que você tem que saber. Ninguém que está feliz persegue outras pessoas, gente. Quem está feliz não persegue outras pessoas. Quem persegue, humilha, aponta é quem não é feliz. Ninguém que está feliz perturba a vida dos outros. Pois quem é feliz não tem tempo para isso, meu irmão, minha irmã. Pois está muito ocupado sendo feliz. A pessoa que é feliz, ela está tão ocupada sendo feliz que ela não tem tempo, gente. Não tem tempo de ficar se preocupando com a vida dos outros. Se você não colocar a sua vida emocional no lugar, meu irmão, minha irmã, ela vai continuar paralisando a sua vida. Vai paralisar a sua família, a sua vida financeira e a sua vida espiritual. Existem 3 áreas na nossa vida. 3 áreas principais: emocional, espiritual e financeira. São 3 áreas principais que nós vivemos. Quase tudo que você fizer na tua vida vai envolver essas 3 áreas. Agora eu te pergunto, para você mudar essas 3 áreas, você tem que mudar alguma mania, alguma coisa em você? Você tem que mudar a sua forma de pensar? Você tem que mudar as suas emoções? Eu tenho certeza que a maioria respondeu sim para as 3 perguntas. Que vai ter que mudar alguma coisa nela, alguma mania, vai ter que mudar a forma de pensar e vai ter que mudar as emoções. Mas eu te afirmo, meu irmão, não se culpe que você está nessa situação. Sabe por quê? A vida, ela nos feriu. As pessoas que você mais confiava viraram as costas para você, como foi comigo. Quando você mais precisava, essas pessoas saíram de perto de você. Quem deveria abraçar você no momento difícil, desapareceu naquele momento. Pessoas de confiança nos traíram. Gente, a minha casa tinha mais de 100 pessoas quando eu chamava para um churrasco. Não sobrou nem uma mão para contar, gente. Isso abala o nosso emocional. Gente, nós aprendemos a nos armar. Então, o que acontece, gente? As pessoas ficam ressabiadas com as outras. Quando você toma umas pancadas da vida, você fica ressabiado. Nós aprendemos a ficar armados. A gente aprende a andar sozinho e a lutar com as nossas próprias forças, sem contar com ninguém, porque você já foi machucado. E a gente acaba blindando nossas emoções de uma forma que nós não conseguimos mais encontrar a real felicidade. Não é isso que acontece, meu irmão, minha irmã? E hoje, dia 23 de setembro de 2020, às 21h31, é o dia da tua transformação. Porque o Espírito Santo vai falar ao teu coração hoje. E você vai identificar essas coisas que eu falei e você vai ser livre, verdadeiramente em Cristo. Para ser transformado, meu irmão, minha irmã, você precisa passar por um processo.
como eu falei. Transformação sempre está ligada a processo. E eu já falei da lagarta, gente. A lagarta, ela se transforma em borboleta. Não existe como a lagarta se transformar em borboleta sem passar pelo casulo. Esse é um dos vídeos mais incríveis que tem no canal, gente, que mudou a vida de muita gente. O nome do vídeo é Milagre ou Transformação. Gente, ela precisa de um processo do casulo, é um processo difícil, onde a lagarta fica naquele casulo, apertado, escuro, só. É nesse processo que ela vai criando as asinhas, para que ela vire uma linda borboleta e voe. A nossa vida é exatamente assim. Eu gravei um vídeo e uma live sobre isso, gente. Procura. Nunca se esqueça, meu irmão, minha irmã, uma coisa que... Sabe o que acontece, gente? Uma coisa aqui que é muito comum e muitos vão se identificar. Muitas pessoas ficam pedindo milagre para Deus, né, gente? Gente, milagre, ele vem... Nós servimos um Deus de milagres. Só que o milagre vem no impossível, tá? Quando não é impossível... Quando é possível, é transformação, não é milagre. E muitos cristãos ficam pedindo milagre, sendo que eles precisam ser transformados. Vou te dar um exemplo. O cristão lagarta. O lagarta que está ali querendo se transformar em borboleta. Ele não quer passar pelo processo, ele quer virar borboleta. Aí sabe o que ele faz? Campanha de oração para ser transformado, para ser livre, para ser liberto. Para quê? Para que ele vire uma borboleta. E ele não quer passar pelo casulo. Gente, isso não é milagre. Não existe milagre para transformar a lagarta em borboleta. A lagarta, para se transformar em borboleta, precisa do processo que é o casulo. Gente, nunca se esqueça de uma coisa. Gente, isso aqui, tudo que eu falar na live hoje, se você gravar isso, tá de bom tamanho. O milagre é uma exceção e não a regra. O milagre é uma exceção e não a regra. E as pessoas invertem. Acham que o milagre é a regra e a transformação eles não querem nem saber. Gente, a regra é o processo de transformação. E nesse processo é aquela fase da tua vida que você pode estar passando hoje, que é difícil demais. Mas é ali que você é transformado, ali que você tem uma comunhão com Deus, ali que você cria intimidade com Deus, se você quiser, tá? Porque tem muita gente que entra no processo de transformação e morre ali, como o povo israelita morreu no deserto. Então, meu irmão, esse processo é aquele processo que você cria intimidade com Deus, que você começa a entender a nova aliança, que você começa a desfrutar do deserto, você começa a viver uma paz que excede o entendimento mesmo as circunstâncias ruins. É aquela fase que você, gente, que é muito dolorida, mas é uma coisa tão maravilhosa. É uma coisa libertadora que você vive no processo de transformação. Agora, meu irmão, minha irmã, é nesse processo que virá a transformação e você vai ficar maduro. E vai se transformar na pessoa que Deus já projetou. Gente, Deus já projetou tudo na tua vida. Só que se você não passar no processo, você nunca vai chegar a ser essa pessoa que Deus projetou. Você não vai sair desta terra, meu irmão, minha irmã, até cumprir o seu propósito. O propósito que Deus planejou para você. Só que isso depende só de você, porque Deus já fez tudo, meu irmão, minha irmã. Deus já deu Jesus. Jesus morreu numa cruz por mim e por você. Ele já fez tudo. Jesus é o suficiente. Nós temos que nos apropriar pela fé desse projeto e desse plano que Deus fez. Só que para você se apropriar, para você aprender a se apropriar pela fé, você tem que tirar as manias de você, mudar sua forma de pensar. Você tem que se libertar de muitas coisas na sua vida. Você tem que aprender a controlar suas palavras. Você tem que se deixar ser guiado pelo Espírito Santo. E, gente, tudo isso acontece nesse processo de transformação no casulo. É ali que acontece. E, gente, é maravilhoso. Muitas pessoas ficam preocupadas em sair do deserto, sendo que o deserto é o melhor lugar para você recomeçar a sua vida. Porque o deserto é o início do cumprimento do plano de Deus na sua vida. Oh, glória! O deserto é o início do cumprimento do plano de Deus na sua vida. Agora você tem que se deixar
ser trabalhado. Então, meu irmão, minha irmã, nunca se esqueça que o milagre não é regra, é exceção. Olha só, eu e você, como bons discípulos de Jesus, nós acreditamos em milagres. Eu já vi vários milagres. E aqui acontece um segundo erro que muitos cristãos cometem. Gente, eles não querem passar pelo casulo e creem que Deus vai fazer um milagre e ficam esperando por tempo. Gente, tem cristão esperando por décadas por um milagre, sendo que ele tinha que passar por um processo de transformação. Estão lá e vão morrer esperando. Porque em vez de entrar no processo de transformação, estão esperando um milagre. É aquela pessoa que quando o marido larga ela, espera que um milagre faça o marido voltar. Gente, não existe milagre para isso não, tá, gente? Isso é possível, não é impossível. Ah, é impossível. Então tá, então você pensa... Gente, como eu falei, você é livre. Aí você acha que teu marido vai voltar por um milagre. Você vai esperar anos, ele não vai voltar, gente. Porque para ele voltar para você, o seu marido, você precisa de um processo de transformação, e ele, às vezes, até separado de você, precisa passar pelo processo dele, pelo casulo dele. Quando ele for transformado lá no casulo dele, seja onde ele estiver, e você aqui, quem sabe haja uma restauração. Não existe milagre para isso. Aí, é o que eu falei no Insta Live, a pessoa vai lá no pregador que fica pregando isso, achando que vai acontecer, gente, não acontece. Aí vai no primeiro dia, segundo, terceiro, quarto, quinto, faz campanha, faz isso, faz aquilo, jejum de não sei quantos dias, e nada acontece. Porque essa pessoa pensa que é milagre, mas não é milagre, é transformação. Meu irmão, minha irmã, quantos milagres que o Vinícius suplicou a Deus, gente. Glória. No começo. Gente, não aconteceu nada. Nada, porque eu não entendia. E hoje, gente, eu tô aqui para falar para você não fazer a mesma coisa que eu fazia. Muitas coisas, gente, o deserto depende de você, o casulo depende de você, a transformação depende de você, de quanto tempo. Gente, a transformação ela tem começo, meio e fim, mas ela pode ser mais rápida ou mais lenta dependendo de você. Meu irmão, minha irmã, eu desconhecia disso tudo e eu ficava clamando por milagre e nada acontecia, nada. E quando eu me liguei nisso, eu falei, cara, eu preciso de uma transformação. E eu entrei no casulo com todas as minhas forças. Falei, Senhor, não quero saber de nada. Pode mexer em tudo. Me revela a verdade, me revela tudo, eu renuncio tudo. Eu quero Jesus e vamos que vamos. Vai doer, eu vou chorar, vai ser difícil, mas a tua palavra é a verdade e eu quero viver as promessas que estão contidas aqui e eu vou viver todas elas. Gente, é uma escolha, é uma postura sua que muda a sua vida. Não adianta ficar de mimimi, não adianta de ficar de dodói. A postura, gente, uma postura, mesmo que esteja sendo lágrimas do teu olho, está doendo, mas você tem uma postura. Não deixe os sentimentos e emoções te dominar, meu irmão, minha irmã. Nós vivemos pela fé e não por sentimentos. Então, meu irmão, minha irmã, quantos milagres eu clamei. Gente, Deus existe. Ele é maravilhoso, Ele é bom e Ele faz milagres incríveis. Mas eu queria que você prestasse atenção no que eu vou falar aqui agora. É um trecho, gente, daquele vídeo que eu achei importante abordar hoje, para você entender melhor. E a passagem que eu quero falar para você é João, capítulo 2, versículos 6 e 7. Olha o que diz, gente. Isso aqui é lindo. Havia ali 6 talhas de pedra para a purificação dos judeus, cada uma contendo de 2 a 3 medidas. Jesus lhes disse, enchei as talhas de água. Eles encheram as talhas até a borda. Gente, essa passagem, ela é muito conhecida, você deve conhecer, e ela fala do primeiro milagre de Jesus nas bodas de Caná, da Galileia. Lá havia um casamento e o vinho havia acabado. Você conhece essa história. E naquela época, gente, quando acabava o vinho na festa, era o fim. Era uma vergonha para a família. Acabou o vinho, acabou a alegria, porque
O vinho ele representa a alegria. Aí Maria, mãe de Jesus, informou que o vinho havia acabado. E Jesus mandou encher 6 talhas de 2 a 3 medidas. Gente, isso é aproximadamente 10 litros de água em cada. Dava mais ou menos aí 60 litros de vinho, de água. Ele mandou encher, até a boca. Aí vem versículos 8 e 10. Gente, entenda o que eu vou falar para você. Então lhes disse: tirai agora e levai ao mestre-sala. Aí eles levaram. Quando o mestre-sala provou a água transformada em vinho, e ele não sabia de onde vinha, mas os serventes sabiam que haviam retirado a água. Chamou o noivo e lhe disse: todo homem serve primeiro o vinho bom, e quando os convidados já estão embriagados, serve o inferior. Tu guardaste o vinho bom até agora. Agora, meu irmão, minha irmã, para você entender que eu estou falando de transformação até agora, tá? Primeira coisa, gente, para transformar, escolha entre o velho e o novo. Agora eu vou te fazer algumas perguntas aqui, para você diferenciar milagre de transformação. Qual a matéria-prima para fabricar o vinho, meu irmão, minha irmã? O que a gente usa para fazer o vinho? É a uva, né? Sem uva não tem vinho. Dá para fazer vinho somente com água? Não dá, é impossível. Se eu colocar água para fermentar, não vai virar vinho, meu irmão, minha irmã, nunca. Mas se eu colocar a uva para fermentar, virará vinho. Olha onde eu quero chegar. Você somente terá um milagre na sua vida quando você tiver água na mão e precisar de vinho. Aí é um milagre. Agora, se você tiver uva na mão, meu irmão, minha irmã, você não precisa de milagre. Você precisa de um processo. Conseguiu entender? Olha para a sua vida, meu irmão, minha irmã. Você está pensando o quê? Uma transformação do milagre. Tem gente que está esperando milagre até hoje, gente. Em vez de encarar e enfrentar o processo de transformação, fica esperando o milagre. Estou esperando o meu milagre. Gente, eu vejo comentários direto no canal assim: Deus vai fazer um milagre na minha vida, sendo que a pessoa não quer passar pelo processo. Gente, pedir um milagre é a forma mais covarde para fugir de um processo. Vou repetir: pedir um milagre para Deus é a forma mais covarde de fugir de um processo de transformação. E, gente, esse processo é incrível, porque, como eu disse, é no processo que você tem conhecimento, você conhece Jesus, você se mergulha de cabeça nas escrituras, você começa a ouvir mensagens da graça, você começa a entender a obra consumada da cruz. Gente, as coisas começam ali, no casulo, no difícil, é ali que a transformação acontece. Agora, você pode perguntar assim: então, Vinícius, eu não posso depender de um milagre? É claro que pode, meu irmão, minha irmã. Se você tem água na mão e precisa de vinho, o milagre vai se manifestar. Se o que você precisa na sua vida é um milagre, vai acontecer. Agora, se você tem água na mão e precisa de vinho, meu irmão, minha irmã, o milagre é certo. Agora, se você tiver uva na mão, meu irmão, minha irmã, é processo. Nós servimos um Deus que transforma a água em vinho. Agora, gente, ele não vai transformar água em vinho se você tiver uva na mão. Não adianta você ficar pedindo milagre, ele quer que você passe pela transformação. Ele quer que você conheça ele em espírito e verdade. Não é milagre, é processo. E todas as vezes que você foge do processo, você retarda o seu voo de borboleta. E você vai continuar lagartinha vendo as borboletas voarem. E você vai ficar doido querendo voar. E você bastava uma ousadia sua entrar no processo de transformação. Só que você quer voar sem passar pelo processo. E você vai ficar, às vezes, até invejando as borboletinhas lá voando. Gente, eu estou falando tudo isso porque eu passei por isso, tá? Eu não entendi essas coisas. Eu não quero que você passe por isso. Você precisa passar por esse processo para virar uma referência, meu irmão, minha irmã.
Quando você passa pelo processo, você vira referência para outras pessoas. Quem ainda não sofreu, gente, olha só, muitas pessoas aqui que estão passando pelo deserto, pelo que eu passei, coisas muito piores, através da minha vida, do meu testemunho, elas não estão sofrendo tanto quanto eu sofri. Porque eu apanhei, eu aprendi e estou compartilhando com você o que você deve e não deve fazer. Agora você escolhe. Então a minha missão é te ajudar a passar um deserto incrível, a passar por um casulo incrível, a passar pela tempestade sabendo que Jesus está no barco. E quando você passa por um processo desse, gente, você se deixa ser trabalhado no processo. Os seus filhos não precisam passar pelo que você já passou. As pessoas que trabalham com você não precisam sofrer como você sofreu. As pessoas que cruzarem pela sua vida não precisarão passar pelo que você passou, porque você virou autoridade naquilo e você vai ensinar elas. Você vai falar o que você errou e que você acertou. Através da minha vida, muitas pessoas aqui passaram por seus processos e estão voando já. E elas já viraram borboleta e estão ensinando as outras lagartas. Gente, é assim. Você será uma referência de superação para cada pessoa dessa, gente. O grande exemplo de Jó, como eu falei aqui, eu estava falando de Jó no começo da passagem, gente. A maior tragédia que aconteceu na vida dele colocou ele na história. Mas não foi o sofrimento de Jó que fez ele ficar conhecido, mas a superação da dor dele. Gente, a fase de transformação, ela é inevitável e importante. Porque é nessa fase que você vai revelar duas coisas que eu vou falar agora, que são importantes. E essas duas coisas se revelarão no meio desse processo de transformação que você vai passar. Essas duas coisas vão se revelar quando tudo está dando errado na tua vida. Tudo na contramão. Quando você está no meio da confusão, no olho do furacão, quando as más notícias chegam, aquelas más notícias, gente, que é uma atrás da outra quando a gente está no deserto. É uma pancada de um lado, aí você tá meio assim, toma de outro, e toma de frente, e aí nas costas. É pancada para tudo que é lado. Eu lembro que era assim, gente. Você vai revelar duas coisas. Você vai expor duas coisas quando você estiver no olho do furacão. E a primeira situação que vai ser revelada através da sua vida é o que está no livro de Jó, capítulo 1, versículos 19 e 20. Olha o que diz. Quando de repente um vento muito forte veio do deserto e atingiu os quatro cantos da casa, que desabou. Eles morreram e eu fui o único que escapou para lhe contar. Ao ouvir isso, Jó levantou-se, rasgou o manto e raspou a cabeça. Então prostrou-se no chão em adoração e disse: saí nu do ventre da minha mãe e nu partirei. O Senhor o deu, o Senhor o levou, louvado seja o nome do Senhor. Essa passagem é muito conhecida, gente. Agora, meu irmão, minha irmã, por isso que eu falo, você tem que olhar tudo sobre a ótica da nova aliança. Tem alguma coisa aqui que eu falei que vai de encontro à nova aliança? Por isso que você tem que estar de olho. Não tem nada, gente. É um homem que passou por um sofrimento. E a primeira atitude que ele fez quando ele recebeu as más notícias, ele recebeu a notícia que todos seus filhos haviam morrido no mesmo dia, gente. Qual a postura que Jó teve? Gente, quem perdeu um filho aqui sabe qual a dor. Eu nunca perdi um filho, mas eu sei que muitos perderam um filho aqui. Jó perdeu todos no mesmo dia. E ele estava recebendo a notícia que todos os seus bens também haviam sido destruídos, meu irmão, minha irmã. No mesmo dia também. Pancada de tudo que é lado. Ele perdeu tudo o que ele tinha. E ele não tinha nem para onde ir. Ele perdeu a família, os bens e ainda não tinha o que comer. E no pior dia da sua vida, onde as piores notícias chegaram de uma só vez, a reação de Jó lançou-se em terra, adorando ao Senhor.
É isso, gente. A primeira coisa que você revela quando está no processo de transformação é no que você acredita. Você não mostra em que você acredita na bonança quando está tudo bom, gente. Você revela realmente o que você é no dia difícil, no dia mau, na má notícia, no furacão, quando deu tudo errado. Ali você revela quem você é. Você revela quem você é quando você é envergonhado, quando você é humilhado, quando você não tem para onde ir, não tem o que comer, meu irmão, minha irmã, onde tudo que você amava se foi, onde as pessoas se afastam de você porque não querem estar contigo, parece que você está com uma doença incurável. Foi assim com Vinícius. Gente, eu passava na rua, tinha pessoas que atravessavam a rua, pessoas que viviam na minha casa, pessoas que fechavam a janela do carro para não falar comigo. Isso abalou minhas emoções. Que gente, nós temos sentimentos e emoções. Só que eu não deixava nunca essa emoção e sentimento sobrepor a minha fé. Meu irmão, minha irmã, isso vai acontecer. São nesses dias que você revela a sua fé. E essa fé é demonstrada para todo mundo no meio desse processo. Gente, as pessoas olham para você pela superação da sua dor. Não pela sua dor em si, mas como você vai reagir a ela. Gente, quando deram a primeira oportunidade para Jó falar, sabe o que ele disse? Eu entrei nu nesta terra e tudo o que eu fui conquistando foi Deus que me deu. Falando em outras palavras. Agora Deus, eu perdi tudo. Da mesma forma que Ele deu, eu perdi tudo, me foi tirado. Louvado seja o nome dEle, ponto. Agora falar isso na igreja é fácil. Falar isso no dia, lá na igreja, louvando e adorando Deus, é mole falar, gente. Agora, falar isso quando você vai enterrar um filho. Ou falar isso no dia que você perdeu seu emprego. Ou falar isso no dia que você foi traído pelo seu cônjuge. Nesses dias de dor que nós mostramos quem realmente somos. E em quem acreditamos. Gente, é muito difícil o processo de transformação no deserto, no casulo. É difícil. Mas é algo incrível, gente. Por mais dolorido que seja. Ali, gente, nesse processo de dor, é que você vai revelar quem você é e em quem você acredita. As pessoas vão te reconhecer neste dia. Toda autoridade que você terá na vida será consequência de como você lidou com a dor do período de transformação. A autoridade que você vai ter na tua vida para tudo vai ser de acordo com como você está lidando aí com o teu problema, meu irmão, meu irmão. Todas as lembranças que as pessoas terão da tua vida serão com relação à sua reação no período de dor, de como superou os seus problemas. Meu irmão, minha irmã, esses dias eu postei uma foto minha da minha noiva no Facebook. Eu não costumo fazer isso, mas eu fiz. A gente estava na praia, botei. Gente, pessoas que eu não via há 500 anos. Naquele processo lá que sumiram da minha vida. E algumas comentaram assim: é incrível como você superou tudo que você passou. Então, por mais que eu tenha perdido o contato, eles olham não pelo que eu passei mais, mas pelo que eu superei. Tá entendendo, meu irmão, minha irmã? Todas as lembranças que as pessoas vão ter de você será com relação à sua reação nesse período de dor, como você reagiu, como você superou seus problemas, para onde você correu, meu irmão, minha irmã. Muitas pessoas olham para a minha vida hoje, da minha transformação e tudo que Deus tem feito em todas as áreas da minha vida de uma forma muito sobrenatural e ficam surpresas, gente. Falam assim, alguns dizem que quando eu estava passando por aquela dor, no auge do deserto, muitas pessoas olhavam para mim e falavam, cara, parece que você está sem problema nenhum. Sabe por quê, gente? Porque no meio da minha dor, eu me entreguei e eu encontrei a paz que excede o entendimento. Então, por mais difícil que estivesse, eu estava em paz. Porque eu olhava só para Jesus, gente. Eu aprendi a olhar só para Ele, eu aprendi isso no meu processo de transformação.
Se eu não passasse pelo casulo, eu nunca ia fazer isso, gente. Então, nesse período, gente, eu olhava para Jesus somente, eu aprendi a olhar para Ele só. E eu entendia que ele era suficiente na minha vida. Alguns dizem que quando... Gente, muita gente fala assim, cara, você parece doido, cara, tu não reclama de nada. Cara, tanto problema que você está vivendo de uma vez só. Meu irmão, minha irmã, eu vou te afirmar uma coisa. Foi difícil demais. O processo é difícil. Você chora muito. Gente, eu acho que eu chorei pela minha vida toda durante meu deserto. Chorava muito, 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 muito. Você fica triste, você fica desesperado, você fica sem rumo. Mas eu repito, nunca deixei as minhas emoções e sentimentos sobreporem minha fé. Saía lágrima, mas eu profetizava e confessava a palavra. Eu creio no meu Deus. Ele vive e a minha vida vai mudar. Eu tomo posse pela fé, Senhor. Eu falava assim com ele. A minha vida vai ser incrível. Eu vou viver essa vida que Jesus morreu por mim. Tudo isso vai cooperar para o meu bem, Senhor. Eu creio. Gente, estava doendo aquela angústia, mas eu tava na minha boca. Não saía reclamação, não saía murmuração. Saía palavras de fé. Gente, nunca deixe as emoções e sentimentos sobrepor a tua fé, senão é derrota. Sabe qual é o grande problema que acontece, gente? Muitas pessoas nesse calor das emoções querem botar para fora. Aí começa a procurar um monte de gente errado para desabafar. Isso é derrota, gente. Olha só. Nunca deixe, nunca... Gente, eu conheço o Deus que eu sirvo. Eu falava, eu conheço o Deus que eu sirvo. E um Deus que me ama, que me levanta das cinzas. Um Deus que tem a salvação, que restaura a vida financeira, que restaura a vida sentimental, que restaura a vida emocional, que te dá novas oportunidades melhores do que você tinha. Era isso que eu falava, gente. Senhor, eu quero recomeçar porque o Senhor é especialista em recomeço. Eu vou passar por isso. Gente, a tua postura. Por isso que eu disse, você quer mudar a tua vida hoje? Postura. Postura. Um Deus que deu seu Filho único que morreu por mim, gente. E através da morte e ressurreição dele, selou uma nova aliança. E eu tenho tudo para viver uma vida incrível, gente, tomando posse pela fé. É isso que eu falava. Mesmo que meus olhos não vissem nada, eu falava. Mesmo, e naquela época, gente, eu não tinha pleno conhecimento da nova aliança. Mas muitas coisas eu fazia, mesmo sem entender a nova aliança de forma profunda, eu já fazia de acordo com a nova aliança. Me apropriando pela fé, que eu tinha certeza que aquilo ia passar e eu ia viver o sonho de Deus. Gente, a segunda coisa que vai revelar no teu dia mal é quem você é. Quem você é. Qual a sua identidade? Vai revelar então o que eu disse, em quem você acredita e segundo, quem você é. Quem você é verdadeiramente. Quando as más notícias chegam, e chegaram no caso para Jó, meu irmão, minha irmã, ele rasgou, naquela época, a tradição eles rasgarem as roupas, que provavelmente eram boas vestimentas, porque Jó era o homem mais rico do Oriente. Ele raspou a cabeça e adorou a Deus. Porque no dia mal, você volta a fazer o que você é de verdade. É por isso, gente, que tem pessoas que quando recebem uma má notícia voltam para as drogas. Outros saem para trair o cônjuge. Existem pessoas que nos dias maus só fazem besteira, porque voltam para o lugar de segurança deles, para a sua real identidade, gente, para o que realmente são. No dia mau, Jó, ele teve a sua postura de adorador e se revelou. Ali se revelou a postura dele de adorador a Deus. Todos conheceram a verdadeira identidade de Jó no dia ruim dele. Jó é um adorador e ele glorificou o nome do Senhor
quando tudo deu errado na vida dele. As pessoas conheceram Jó não pela fama de rico que ele tinha, gente, mas pela superação da dor dele, na postura dele durante o deserto dele, durante o casulo dele. Qual postura você está tendo no teu deserto, meu irmão, minha irmã? De olhar para a cruz de Jesus, que é o suficiente? Olhar para a cruz e se apropriar pela fé, da paz dele? Ou você está murmurando e reclamando? Gente, as pessoas, elas se conectam com você da superação da sua dor. Gente, as pessoas se conectam com Vinícius devido à superação da minha dor. Eu não estaria aqui com você hoje. Se eu não tivesse passado pelo meu processo de transformação, eu não teria fundamento nenhum para falar para você aqui agora, meu irmão, minha irmã, que eu estou falando. Se eu não tivesse passado por isso, muitas pessoas deixariam de viver seus propósitos através da minha vida. Porque muitas pessoas se transformaram através da minha vida. E muitas pessoas vão se transformar através da sua. Então, se você querer ficar pedindo milagre para Deus em vez de passar por processo, você não está só comprometendo a tua vida, mas de outras pessoas que dependem da tua superação. Está entendendo, meu irmão, minha irmã? A forma como Deus vai soprar o seu nome, meu irmão, minha irmã, se você entrar com força nesse casulo, você não tem noção. Isso vai depender de como você vai lidar com esse processo, com essa transformação. E esse processo de transformação, gente, não é uma etapa de reclamação, como eu vejo muito por aí, gente. A reclamação é a maior roubadora de energia emocional e espiritual do ser humano. Gente, reclamar, murmurar e se queixar é roubar de você energia emocional e espiritual. Vai te sugar. A reclamação, gente, é algo tão trágico na vida das pessoas, e tão trágico para Deus, e é algo tão vitorioso para o diabo, gente, que na própria história de Jó a gente vê isso. Olha só, Jó 1, 9 a 11, diz assim, ó: será que Jó não tem razões para temer a Deus? Respondeu Satanás. Acaso não puseste uma cerca em volta dele, da família dele, de tudo o que ele possui? Tu mesmo tens abençoado tudo o que ele faz, de modo que todos os seus rebanhos estão espalhados por toda a terra. Mas estende a tua mão e fere tudo o que ele tem, e com certeza ele vai amaldiçoar a tua face. Gente, olha aqui. Observamos aqui uma aposta do diabo com Deus, gente, com relação à reclamação. Tira tudo dele e vê se ele não vai reclamar, se ele não vai murmurar. Não foi isso que o diabo fez? O processo de transformação é local para você aprender e não reclamar. Enquanto você encarar o teu processo de transformação como dor e não como aprendizado, meu irmão, minha irmã, você não sai do casulo. Muitos, em vez de aprender com o problema e virar especialistas naquele problema, não param de reclamar, gente. O processo é um lugar de aprendizado e não um lugar de reclamação, de murmuração, de blasfêmia. Feche a boca e comece a observar, meu irmão, minha irmã. Aprenda com o que está passando. Aprenda com seus problemas, porque é exatamente disto que as pessoas se lembrarão, de como você saiu desse problema. Você vai ter esse subsídio para falar. Você vai ter subsídio para falar do encontro que você teve com Cristo, da nova aliança, se as pessoas permitirem que você fale dela, de como você superou essa traição, de como você se ergueu em meio a esta falência. As pessoas não vão lembrar daquele dia que você estava chorando, desesperado. Elas vão lembrar da tua superação. Agora uma dica para você sair mais rápido desse processo, gente. Olha só que interessante. Jó 2,13 diz assim: depois de assentarem no chão com ele, durante 7 dias e 7 noites, ninguém lhe disse uma palavra, pois viam como era grande o seu sofrimento. Olha só, gente, isso aqui é lindo. Os amigos de Jó tentaram se aproximar de Jó, porém viram que a dor do Jó era tão profunda que eles ficaram quietos. Eles só ficaram ali pertinho dele.
Mas no capítulo 4, ele faz, que é um dos amigos de Jó, e ele começa a fazer várias perguntas estratégicas para Jó, nos versículos de 1 a 6. Capítulo 4 de Jó, versículos de 1 a 6. Olha que lindo isso, gente. Então respondeu Elifaz de Temã: se alguém se aventurar a dizer-lhe uma palavra, você ficará impaciente? Mas quem pode refrear as palavras? Pense bem, você ensinou a tantos, fortaleceu mãos fracas? Suas palavras davam firmeza aos que tropeçavam? Você fortaleceu joelhos vacilantes? Mas agora se vê em dificuldade, você se desanima. Quando é atingido, você fica prostrado. Sua vida piedosa não lhe inspira confiança, e o seu procedimento irrepreensível não lhe dá esperança? Reflita agora, ele falando para ele, reflita agora, Jó, qual foi o inocente que chegou a perecer? Onde foi que os íntegros sofreram destruição? Gente, isso aqui é incrível. Se você quer sair rápido do que você está vivendo, gente, você precisa aprender a fazer perguntas para si mesmo. Jesus é um grande exemplo. Gente, olha o evangelho e tudo que Jesus falava. Ele mais perguntava do que respondia. Olha lá nos evangelhos. Você tem que aprender uma lição. A vida não se trata de respostas, mas de fazer as perguntas certas. A vida não se trata de ter respostas, mas de fazer as perguntas certas. Meu irmão, minha irmã, não se pode ter a resposta certa fazendo a pergunta errada. O processo de transformação é aquele momento que você tem que fazer uma autoanálise de si mesmo, fazer perguntas para si, assumir suas responsabilidades. Por isso, gente, você precisa ser muito bom em fazer perguntas para você mesmo. Se você quer ultrapassar esse deserto, esse casulo, essa tempestade, mais rápido. E os questionamentos de Elifaz aqui, do amigo de Jó, acarretaram num processo de levante de Jó. Ele lembrou quem era Jó. Gente, com uma pergunta bem colocada, o medo pode ser revertido. E quando nós não fazemos as perguntas certas, o tempo de transformação vai demorar mais. Nós aprendemos algumas coisas no processo de transformação de Jó aqui, gente. Ele estava cercado das pessoas certas, que fizeram ele fazer as perguntas certas para ele mesmo. E meu irmão, minha irmã, uma coisa que você precisa ficar atento quando você está passando pelo processo de transformação é observar quem está do seu lado, meu irmão, minha irmã, neste período. Quem vai falar no seu ouvido durante esse processo? Cuidado! Gente, pessoas que estão passando pelo deserto da separação do casamento vão pedir conselho para a amiga que está com o casamento todo ferrado. Na verdade, isso aí não é conselho, gente. Isso aí você está falando fofoca do teu casamento e ela do dela. As pessoas querem botar para fora. Gente, vai botar para fora com quem? Cuidado com quem você partilha as suas dores. Gente, eu falo isso porque eu errei muito. Eu falei muito para quem eu não deveria falar no começo do meu deserto. Hoje eu sou uma pessoa muito silenciosa. No processo de transformação, as suas emoções, elas estão à flor da pele. Por isso as pessoas que andam com você e os lugares que você frequenta são primordiais para uma mudança eficaz e mais rápida. Para onde você está indo, gente, quando você está passando por isso? Gente, isso é muito importante. Eu lembro, gente, quando comecei meu deserto, eu estava conhecendo Jesus, mas eu ainda saía, eu ia para a noite, eu bebia, e gente, eu ia lá e um monte de gente perguntando um monte de coisa, eu falando um monte de besteira. Então, gente, o local que você vai e as pessoas que você convive. E, gente, tem uma coisa que eu aprendi, gente. Você é a média das 5 pessoas que você convive. E eu escolhi uma coisa no meu deserto. Eu falei, eu quero ser a média de pessoas que eu convivo. Aí eu comecei, só que na média das pessoas do meu entorno, estava complicado. O que eu fiz? Comecei a seguir pela internet.
Aí, Joyce Meyer foi uma que me ajudou muito. Tiago Brunet, durante um período, também foi muito bom. Luciano Subirá, Paul Washer, quem mais? E tem mais algumas pessoas. Quando eu comecei a seguir essas pessoas, eu falei, eu quero ser a média desse povo aí. É esse povo, eu quero ser a média deles. Então, cuidado com quem você anda e o que você fala durante o processo de transformação. Jó, ele teve um processo de transformação rápido e Deus proporcionou tudo em dobro do que ele tinha. Então, gente, não fica preocupado em não ler histórias dos profetas no Antigo Testamento, o negócio de velha aliança, não. Eu falei alguma coisa que contraria a nova aliança aqui? Nada. Eu falei a história de um homem que superou a dor dele, que passou por um processo de transformação. Nós hoje também passamos pelo processo de transformação na nova aliança. E nesse processo é para você ter o entendimento da nova aliança. Você aprender a se apropriar pela fé. Apropriar da paz que excede o entendimento. Apropriar-se da graça que já foi dada. Para que você tenha um processo em paz. Até as coisas começarem a acontecer na tua vida. Jó teve um processo rápido, gente. E eu estou aqui séculos falando, depois de muito tempo falando dele. Ele é um exemplo de vida para nós. Jó não foi apenas um homem que passou por dores, até porque, gente, eu, você, todos passamos por dores, mas um homem que superou as dores. E você, meu irmão, minha irmã, você vai passar pelas dores ou você vai superar suas dores? Não é passar, é superar. As pessoas vão lembrar somente como você lidou com cada dor, com seus problemas. Vão lembrar de como você lidou no dia mal. Vão lembrar de como você era e de como você está hoje. Vão lembrar do perdão que você liberou para aquelas pessoas que te humilharam e pisaram em você. A única forma de sair do processo de transformação, meu irmão, minha irmã, é resolver os seus problemas. Dentro desse processo é o momento de você resolver seus problemas, gente. Liberar perdão para quem tem que liberar. Pedir perdão para quem tem que pedir. É você resolver essas picuinhas da tua vida. Não fora do processo. Porque fora do processo não tem mais como resolver, meu irmão, minha irmã. Deus, ele conduziu você hoje até essa live aqui. Hoje. Porque chegou esse tempo de transformação. Pare de pedir milagre e encare o deserto. Pare de pedir milagre e encare o casulo. E, gente, hoje nós temos algo incrível, que é a cruz. E para a gente superar isso, gente, a gente só precisa olhar para a cruz. Aprender a apropriar-se do lugar secreto e entrar no descanso do papai. Meu irmão, minha irmã, não será, a partir de hoje, não vai ser mais esse tempo de transformação difícil que você está passando, mas de desfrutar dessa transformação, desfrutar do deserto. Porque, meu irmão, minha irmã, quando você está passando aquele período, você pode estar, você se apropriando, você tem paz, você tem graça, você tem a tranquilidade de passar por aquela situação, gente. Os problemas vão continuar vindo, mas você tem paz para lidar com isso. O Senhor vai restaurar as áreas da sua vida, elas serão restauradas. Na verdade, Deus, ele já te deu tudo pela obra consumada da cruz, e você vai aprender a se apropriar dessa restauração da sua vida que você precisa. Meu irmão, minha irmã, o processo de transformação é a oportunidade que você tem de conhecer Deus, Espírito e verdade. É de você se apaixonar por Jesus. E você, gente, quando você está no processo, isso é incrível. Você está passando por ele, você nem lembra, sabe se você está no deserto, se está na terra prometida, porque sabe, nada mais importa, só ele importa. É incrível isso que acontece. Será que eu estou no deserto ainda? Será que eu já estou na terra prometida? Onde eu estou? Será que eu estou atravessando o Jordão, chegando em Canaã? Onde eu estou? Sabe, gente? Porque não importa. Porque só Jesus importa. Então, quando você encara o processo de transformação da forma que tem que ser feita, olhando para a cruz, você nem sabe mais se você está no deserto ou não está. E começa a vir acréscimo na tua vida que você nem imagina, gente. Agora, o que eu te falo, o processo é a oportunidade de você conhecer Deus de uma forma íntima.
aprender sobre a obra consumada da cruz, aprender a apropriar-se pela fé, entender a nova aliança, libertar-se da religiosidade, combater a incredulidade do teu coração, é tudo no processo, gente. Se preparar para viver os sonhos de Deus, gente. Porque se você não se preparar, você não vai viver isso. Se você, meu irmão, minha irmã, está sem esperança nenhuma hoje, hoje é o dia de você renová-la. Agora, porque chegou um novo tempo na tua vida, um tempo de cumprimento da promessa. Um tempo de você entrar no casulo com força. E um dia o seu nome será reconhecido, você vai ser referência, você vai ensinar muitas pessoas como superar esse processo difícil que você está passando. Você será uma chama que levará a verdade da palavra a outros corações. Você ensinará a nova aliança para muitas almas que estão perdidas, estão abafadas pela religiosidade. O nome de Jesus vai ficar mais famoso através do seu testemunho de vida. Tome posse dessa palavra agora, meu irmão, minha irmã. Assim como você ouviu hoje sobre a superação de Jó, e disse assim: se Jó conseguiu, eu também vou sair dessa. Assim como eu falei quando eu vi um testemunho de uma pessoa na internet, assim como essa pessoa saiu, eu vou conseguir também. Assim como outras pessoas viram o meu testemunho, se ele conseguiu, eu vou conseguir. E uma delas é minha noiva. Ela olhou meu testemunho, se ele conseguiu, eu vou conseguir. E aí vai, meu irmão, minha irmã. Você vai conseguir. E hoje é o dia do recomeço de uma nova fase da sua vida. Aproprie-se disso, meu irmão, minha irmã. Te amo em Cristo Jesus, que essa palavra tenha falado ao seu coração. E vamos orar. Vamos orar para o nosso Senhor sobre essa palavra viva ao teu coração. Senhor amado, muito obrigado mais uma vez por estar conosco aqui nesse dia, passando por processos dolorosos de transformação. Estão no deserto, estão no casulo, seja onde for, Senhor. Aquele período dolorido, difícil, pesado que eu passei, Deus, mas o Senhor me sustentou. Oh Deus, que elas sustente essas pessoas agora, Senhor. Que elas se apropriem pela fé da tua graça e da paz que excede todo entendimento, que já foi dada a elas através da obra consumada da cruz. Sustenta essas vidas, Senhor, que o Espírito Santo esteja com elas. E que elas olhem para esse processo não como dor, mas como aprendizado, como um processo onde elas vão conhecer, Senhor, verdadeiramente a obra consumada da cruz, a nova aliança. Vão conhecer a elas mesmas de uma forma profunda. E vai ter um recomeço e elas vão renascer, Deus. Prontas para viver os sonhos que o Senhor tem para cada um delas. Para viver os planos perfeitos que o Senhor tem para cada um de nós. Obrigado, Deus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Espírito Santo, por essa noite. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, meu amado, te amo muito em Cristo. Participe do grupo do Telegram. O link está aqui na descrição da live. Participe do grupo do WhatsApp. O link também está aqui na descrição da live. Até a próxima, meus amados. Te amo em Cristo Jesus. Se você gostou desta mensagem, compartilhe para edificar mais vidas. Caso queira adquirir o meu livro Terra Prometida, 21 lições que me ajudaram a vencer o deserto, o link está na descrição desse vídeo. Aproveite a promoção por tempo limitado. Te amo em Cristo Jesus.